Observe os detalhes da palavra para nós hoje. Profeta Ezequiel, quem tem a tradução da Ave Maria mais moderna, observe que a única página que o nome do livro está errado, está escrito lá em cima o livro do profeta Ezequias, corrija que é Ezequiel. O profeta Ezequiel diz: que história é essa de você falar que o pai chupa uva verde e o filho que fica com dor de dente? Que história é essa de ficar rodando sempre a mesma música da lamúria, o remoer que o Dunga falava hoje no final da manhã? Que história é essa de ficar tentando justificar os seus fracassos pelas coisas estragadas que você teve ou pelas coisas bonitas que você não teve na sua infância, na sua adolescência ou na sua juventude? O profeta Ezequiel diz: é hora de mudar o disco, é hora de parar com esse discurso dos derrotados. O discurso dos derrotados é sempre o mesmo em todo lugar. É aquelas pessoas que só sabem falar a mesma coisa. Ah, eu vi desde pequeno que eu sou, porque ninguém gosta de mim, porque quando eu era pequeno... Morre, teu da mãe! Ah! Você desocupa a moita! Você já venceu o prazo! É hora de mudar esse discurso, é hora de ficar justificando lá no passado. E termina o profeta dizendo: sabe o que você precisa? Você precisa de um espírito novo, você precisa de um coração novo, você precisa mudar de vida. E aí a tradução da Bíblia Ave Maria e da liturgia diária termina igualzinho: convertei-vos e vivereis. Você está morrendo por uma doença, por um vício, por um pecado. Só existe uma saída. Qual? Converter. E o que é converter? Converter é volver, é mudar, é ir para um caminho novo, é sair da mesma trilha que você veio ao mesmo tempo, e remoendo, e reclamando, e justificando, e olhando para trás. Mas para que essa conversão aconteça, para que Deus possa criar em você esse espírito novo, esse coração novo, que nós pedimos cantando no Salmo, nós precisamos fazer como Davi. E meus irmãos, depois você olha na sua Bíblia, o que está escrito na primeira linha do Salmo 50. Quando foi que Davi fez esse Salmo? Logo depois, está escrito na sua Bíblia, só olhar aí, Salmo 50. Você olha Salmo 50 e logo em seguida diz que Davi fez esse salmo logo depois que ele cometeu o pecado com Betsabé. Esse pecado de Davi é muito interessante, porque mostra para nós aonde que está o cerne da afetividade, sexualidade, genitalidade e genitalismo. Quem era Davi? Davi era o rei, Davi era o ungido do Senhor. O Senhor tinha tirado o seu espírito de Saul e colocado em cima de Davi. Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Ninguém acreditava em Davi, nem o pai dele, porque quando o profeta vai até a casa de Jessé, falou: já vieram todos, já não falta mais ninguém. Não falta mais ninguém não, só tem um lourinho. Davi era louro, não sei se isso tinha alguma coisa negativa a favor dele, isso eu não sei também. O fato é que a Bíblia diz que ele era louro, que era um lourão bonito, um grandalhão. A única coisa que sabia fazer é tocar harpa. Era um pastor. Nem o pai dele. Aí o Samuel falou: não, está faltando um. Bom, tem o Davi, então espere ele chegar. Quando chegou, é ele, foi ungido do Senhor. Deus deu dons maravilhosos para Davi. Deus deu a Davi a unificação dos dois reinados. Davi foi aquele que uniu o povo de Deus num só povo. Deus ficou tão apaixonado em Davi, que Deus prometeu: é da sua descendência que virá o Salvador do mundo. Jesus é o filho de Davi.
Davi era casado e naquela época podia ainda. Também por isso que hoje não pode, porque eles pegaram a cota toda. Salomão teve 1000 mulheres. Às vezes a gente nasce na época errada, vai fazer o quê? Não é? Davi tinha 600. Sei como é que ele tinha tempo para isso, né? Davi era um rei, um ungido do Senhor. Deus, Jesus, o Pai, o Espírito, desde toda a eternidade, via em Davi a realização, a possibilidade da realização do seu plano. Mas Davi tinha um problema, que eu não falei a palavra ainda, e que fez com que ele caísse nesse pecado medonho. O livro de Samuel conta nos capítulos 11 e 12, que um belo dia depois do almoço, Davi foi dormir um soninho, por isso que em Betânia não pode dormir de dia. Quando ele acordou, foi espreguiçar na varanda, olhou lá, ele viu Betsabé tomando banho, na cachoeira. E era uma cavalona, era ajeitadona mesmo. Aí ele ficou olhando, que beleza. E o que o Davi fez? Primeiro foi, não, o texto bíblico diz que primeiro ele foi se informar quem era ela. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Aí perguntou para um, perguntou para outro, contaram. É Betsabé, a mulher do Urias. O Urias está na guerra, coitada, está sozinho em casa. Não me diga. Olha só, que coincidência. Davi se humilhou. Além de se humilhar pedindo informação para um e para outro, pediu ajuda para 2 ou 3, porque o texto diz, trouxeram-lhe. Se trouxeram, é plural, é mais que um. É igual o homem que foi registrar o filho dele, o escrivão falou, qual é o nome? Falou, Luca. Falei, não é Lucas? Não, senhor, não é 2. É Lucas. É Luca. Trouxeram-lhe a mulher. Então foi mais do que um. E trouxeram, fizeram lá o serviço. Davi já mandou ela de volta para a tenda dela. Passou um tempo, ela mandou avisar, Davi, estou grávida. E agora? Aí o Davi mandou chamar Urias na guerra. Trouxe de volta. Chegou lá, enrolou Urias de conversa, etc. Como é que está o movimento lá? Estão matando o mundo lá. Vai para casa, descansa um pouco. Dorme lá, lava o pé. Urias não foi. Urias era filho, mesmo sendo um ateu, porque Iteu e ateu na época era a mesma coisa. Urias não foi. E o Davi ainda mandou o empregado, vai ver se Urias foi. Lá, Urias não foi não. Não tem importância não. Vocês trazem ele para jantar aqui em casa amanhã. Para jantar ainda, não foi nem para almoçar. Levou ele, sentou na mesa do rei. Um rei, hein? Davi era rei. Trouxe Urias para jantar e foi dando cachaça para Urias lá. Encheu, Urias já estava lá. Beleza. Falou, agora Urias, você já está no ponto. Você vai para sua casa. Dorme. Mandou ir atrás do Urias. Foi? Foi não. Para provar que nem bêbado a gente não faz coisa errada se a gente não quiser. Esse negócio que bêbado faz coisa sem querer. Dá um prato de bosta para ele para ver se ele come. Mas o que come? Come não. Faz de louco. Eu já mandei fazer o teste. Você pega um prato assim, a senhora ainda pega, decora com tomate assim, corta, vai com a flor, põe uma salsinha em volta e faz uma quibe cru. Aqui quem come? Não come nada. Urias não foi. O que Davi fez? Mandou chamar Urias. Dia seguinte, escreveu uma carta falando para o chefão pôr ele na frente do combate para morrer. Já que era burro, que morra. E Urias nem leu a carta. Diz que se fosse certas mulheres que levassem a carta, não tinha morrido de jeito nenhum. Ia ler no caminho e rasgava.
Aí mandaram avisar Davi: olha, Urias morreu. Nossa, morreu, coitado, né? Olha o que o pecado faz numa pessoa. Aí Davi, para demonstrar para o povo que ele era um rei muito bom, falou: olha, eu vou fazer uma caridade, eu vou tomar conta da viúva. Coitada, sozinha, abandonada. Pode trazer que eu vou assumir. Urias morreu me defendendo, é o máximo, no mínimo que eu posso fazer, a minha obrigação, prestar uma homenagem a ele, uma homenagem. Olha que safadeza, perceberam? Ó? E o rei ficou bonito na foto, todo mundo, viu o rei? Que coisa linda, isso que é um rei. Urias era um Hiteu lá de segunda categoria, pois ele fez o sacrifício de ficar com a esposa dele. O único detalhe é que a mulher é uma cavala de linda e maravilhosa e costuma tomar banho na cachoeira, mas isso aí é um detalhe. Davi cometeu adultério, Davi mentiu, Davi se colocou feito um cuviteirinho, pedindo ajuda para empregado, fazendo fofoquinha. Davi arrumou um jeito da turma ir buscar a mulher. Davi levou o Urias a beber. Davi mandou matar Urias e agora ainda estava bonito na foto. Como uma pessoa afetivamente desequilibrada é terrível. E Deus mandou o profeta Natã. Veja bem, nem foi Navarig, foi Natã. Um profeta. Chegou o profeta. Mas o profeta, muito sábio, sabia, sendo ele um Natã, se fosse uma Lufthansa, Air France, sabendo ele que se ele chegasse no Davi e falasse: o senhor errou, o que acontece com uma pessoa quando erra? Ela se esconde. Às vezes a gente só consegue se enxergar com os olhos dos outros. Por isso que às vezes a gente fica doido quando alguém fala alguma coisa da gente. Aliás, a gente só fica bravo quando fala alguma coisa da gente, porque o que falaram é verdade. For mentira, você fala: não é verdade. Então Natã precisou arrumar um jeito de falar com Davi. Aí chegou para Davi e falou: só rei, eu preciso de uma audiência com o senhor. Pois não, meu filho, estou disponível. Só rei, nós temos um problema sério. Nós temos aqui no nosso reinado um homem pobrezinho que só tem uma ovelhinha, que ele criou desde pequeno, deu mamar, dormia com ele na mesma cama da ovelhinha, tratava como se fosse uma filha, ovelha única. E o vizinho dele tem lá um rebanho enorme, um redil de não sei quantas mil ovelhas. Aí chegou uma visita na casa daquele homem rico. Aquele homem, não querendo matar uma ovelha do seu rebanho, mandou pegar a ovelha daquele pobrezinho, matou e deu para o outro comer. O que nós devemos fazer com esse homem? E o Davi, insensível e mostrando que era justo, toda pessoa insensível se faz de justa, toda pessoa desequilibrada se faz de ponderada, toda pessoa afetivamente machucada tem todas as soluções para o problema dos outros. O Davi virou e falou: esse homem merece a morte. Natã olhou para ele: esse homem é o Senhor. Aí Davi caiu em si. Davi, confeito Davi, olha tudo que eu fiz para você, eu te dei o reinado, eu te dei quantas mulheres, até a japonesinha Micol, filha de Saul, que você dançou para ela. Se você quisesse mais, por que você não me pediu? Tem gente até hoje fazendo essa oração do Davi. E como é que você pagou para mim, Davi? Então Davi caiu em si. E ao cair em si, ele foi rezar do jeito que ele sabia. Por isso que esse salmo é espetacular. Por isso que esse salmo nós rezamos todas as sextas-feiras, no mundo inteiro. Todos os padres, todos os diáconos, todos os religiosos,
Todos os consagrados que rezam os salmos, toda sexta-feira reza esse salmo de Davi. Porque aí Davi foi fazer aquilo que o Fábio fez. Fábio não foi no teclado fazer uma música para cantar o seu amor? E por isso saiu essa música tão linda? Davi foi na sua harpa. Como é a coisa que ele melhor sabia fazer, era cantar e tocar harpa, e começou a cantar o seu pecado. Esse salmo é espetacular porque ele mostra que Davi deixou de ser rei, Davi desceu do pedestal, Davi se converteu. Antes Davi estava tentando dar uma solução para o seu problema, e cada buraco que ele tentou tapar, ele criou algo muito pior. E o pecado é assim, é crescente, 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 até chegar a levar a pessoa ao mais baixo nível possível, como Davi chegou. Mas naquela hora Davi virou criança. Isso que Jesus falou no Evangelho. Aquilo que Ezequiel termina a leitura de hoje, convertei-vos e vivereis, é exatamente o que Jesus fala. Sabe o que é se converter? Converter é transformar-se numa criança. Em que sentido? Aqui vem a palavra-chave que eu estou enrolando para falar, que é para você ficar atento e ficar, que será, que palavra é essa? E não vou falar ainda, vou enrolar mais um pouquinho, para que você crie a expectativa. Ao transformar-se nessa criança que brinca com a harpa, eu imagino que Davi sentou nessa harpa e começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e as lágrimas foi compondo a melodia, e depois que a melodia estava pronta, eu não sei que melodia ele cantou, ele começou a colocar a letra. E na letra ele vai contando para Deus como é que ele sente, como é que ele está vivendo. Davi vira um meninão diante de Deus. Oh meu Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia, por vossa bondade imensa, apagai o meu pecado, lavai-me todo inteiro de minha culpa. Eis que eu nasci no pecado, minha mãe me concebeu no pecado, está na minha carne o pecado. Devolva hoje a alegria da salvação, dá-me de novo um espírito decidido. Por quê? Porque enquanto tornou-se adulto, rei, poderoso, mascarado, Davi não tinha mais aquele espírito decidido. Agora ele tinha uma vontade fraca, uma vontade que não conseguia resistir nem mesmo àquela mulher. Aquela mulher era linda, era maravilhosa, ótimo, mas aquela mulher tinha dono, aquela mulher pertencia a alguém, aquele homem tinha dona, aquele homem pertencia a alguém. E no entanto, Davi só quando voltou a ser criança diante de Deus, graças à historinha que Natan lhe contou, é que ele percebeu: eu preciso tirar minha máscara. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a causa número 1 da destruição da família. Aqui está a causa número 1 da destruição do sacerdócio. Aqui está a causa número 1 da destruição das empresas, dos relacionamentos. Aqui está o grande segredo que nos impede de manifestar a afetividade e viver verdadeiramente a nossa sexualidade. O que nós precisamos aprender com as crianças? E observem, a tradução da Ave Maria usa uma expressão que o Dunga explorou muito bem na sua pregação hoje, na segunda pregação da manhã. Jesus disse que aqueles que não se fizessem como uma criança, ou se assemelhasse a uma criança, não entraria no reino do céu. Assemelhar-se é afeiçoar-se, é ficar com a cara parecida, é fazer-se como uma criança. No que a criança dá de 10-0 em nós? Naquilo que o encardido pega e depois dá de 10-0 nos derrubando, nos pisoteando, nos estragando, nos desfacelando, feito aquela flor. A partir do momento que nós vamos ficando adultos, nós vamos perdendo a capacidade de amar. E vamos perdendo a capacidade de amar, porque não deixamos mais crescer conosco essa criança
que o Evangelho nos convida a ser. E como é que nós nos tornamos crianças? Quando nós temos a coragem de manifestar, feito as crianças, as nossas verdadeiras emoções. Meus irmãos, por que 99% dos padres que caíram na vida, caíram? Não foi problema espiritual. Muitos desses padres que caíram, eram homens que rezavam muito. Alguns sabiam a Bíblia de cor. Conheciam a teologia. Alguns deles são doutores em teologia. Muitos desses padres caíram, não foi por problema intelectual. Eram homens que estudavam muito, tanto que hoje dão aulas em grandes universidades. 99% dos casais que tiveram a desgraça da destruição da sua família, não foi por problema intelectual, não foi por problema financeiro. Fosse assim, casais ricos não separavam. Não foi por problema sexual. O grande problema que derruba padre, que derruba freira, que derruba pai, que derruba mãe, que derruba jovem, é que nós não temos a capacidade de viver as nossas emoções em Deus. Esse é o grande segredo. Ser criança é externalizar as suas emoções, ou, como Eliane e Fábio falavam tão bem para nós, é a transparência. Eu escrevo isso no meu livro Saborear a Vida. Ser transparente. Deixa vir à tona aquilo que você é. Só o adulto. Por que a criança não tem vergonha? Eu me lembro, minha irmã mais velha dava banho em mim. Eu não tinha vergonha. Por que criança não tem vergonha de ficar pelado na frente dos outros? Porque não tem pecado? Não. Não tem vergonha porque não fica imaginando o que o outro está pensando a seu respeito. O que faz você ter vergonha? Ficar nu? Você fica sozinho e não tem vergonha? Você tem vergonha porque fica imaginando o que o outro está pensando de mim. O que o outro está pensando a meu respeito. Nós passamos a viver porta fora. Nós passamos a viver na máscara, igualzinho Davi. Nossa afetividade, nossa sexualidade é mascarada. Hoje Jesus está dizendo, se você quer viver a sua afetividade numa boa, se você quer viver a sua sexualidade de modo integrado, deixa vir à tona aquilo que você é. Não se esconda mais. O ser humano precisa descobrir a beleza da inteligência espiritual. Não falam da inteligência emocional? Pois nós precisamos descobrir a inteligência espiritual. E o que é a inteligência espiritual? É viver as minhas emoções no Espírito. Volte no tempo, pessoal mais antigo. Onde é que se viviam as suas emoções antigamente? Boas ou ruins? Qual é o lugar onde se manifestavam as emoções? Na igreja. Alguém ficava doente, manda avisar lá para rezar. Ia rezar, fazer novena para sarar. Alguém morria, a presença da igreja estava ali, já dando a unção dos enfermos, rezando na encomendação do corpo. O velório era feito na casa da pessoa, era algo familiar. A morte era um momento de cura, era um momento de fé. As pessoas colocavam luto. A missa de sétimo dia, um amigo não faltava na missa de sétimo dia. Imagina, eu tenho que ir, foi meu compadre que morreu, eu preciso lá dar um abraço na minha comadre. Ia lá e transmitia essa solidariedade em oração. Por isso que depois não precisava estar indo em centro espírita para ver se o morto baixa lá, manda algum recado, já que não sabe o endereço da própria casa, tem que mandar carta lá, não sei na onde. Mas também as alegrias eram vividas na igreja. Ah, todo ano, quando chegava a festa de São Benedito lá no Biguá, lá acontecia o Biguá Fashion Week.
Sim, senhor. Nós desfilava as roupas que mamãe fazia. Porque uma das vantagens de ser pobre é que pobre sempre tem família grande. E a vantagem de ter família grande é que sempre morre um entre um ano e outro. E a vantagem de morrer um é que morreu para quem vai a roupa. Ah, vem para nós. Morre um tio, mandava o terno. O terno dele dava para fazer um terninho para mim. Ainda fazia um vestidinho para Zanete ainda. A minha irmã linda que está aqui. Ah, mas aí não fazia. Imagina, ia fazer lá uma calça de casimira azul riscadinho. Ia fazer um vestidinho assim, todo mundo olhava e falava, nossa, gêmeo. Porque católico gosta muito de comentar as coisas assim, né? Sapato não, né? Então, nossas mães, que foram as grandes criadoras de moda, faziam o nosso terninho assim, de listrinha assim, e para as meninas fazia da listrinha ao contrário. Aí punha aqui assim um paninho vermelhinho com lacinho, e depois passava aqui um bico, né, de crochê, ficava bonito, era outro vestido. E nós ia na missa igual a fechoeca. Ah, como era bom ser pobre! Ali você vivia as suas emoções. Quando tinha o baile da festa, todo mundo ia no baile. Papai não dançava, papai ficava ou tocando pandeiro, ou ficava com o caçulinha no colo. Segurava no dedão e ficava lá. Mas por que então, se não dançava, para que ia no baile? Porque as moças não podiam recusar uma dança. Se chegasse um homem para tirar a moça para dançar, só se ele tivesse bêbado. Senão não podia recusar. Porque era um dizer. Imagine um homem vai tirar uma moça para dançar e ela dá uma tábua nele. Recusa. Uai, era uma ofensa? Era a mesma coisa que dizer que aquele homem não sabia respeitar uma moça? Isso era uma vergonha? E imediatamente ia no pai. Fui tirar a sua filha para dançar, não dançou comigo. Não dançou com você? Não dança com mais ninguém. Fica sentado. Sim, senhor. Era assim. Só se tivesse bêbado, tinha direito de negar a dança, né? Senão, não. Pedia licença, dançava. Bonito ver homens casados, mulheres casadas, comadres, compadres, as crianças. A gente gostava de ir embora só para comer pão com carne, né? Que eles davam de graça para a gente. E a gente pegava 5, 6, também para catar chiclete. A gente catava chiclete no chão, se juntava. Pobre era bom. Aonde você vivia as suas emoções? Na igreja. Emoção triste na igreja, emoção alegre na igreja. E hoje? Hoje as pessoas não vivem mais as suas emoções. Perdeu-se essa dimensão do afeto. E o Evangelho descreveu 2 vezes o que é afeto. Afeto é pôr a mão. Levar as crianças para Jesus botar a mão. O afeto se faz na troca de carinho, de ternura, de abraço. Meu Deus do céu, como um abraço cura. Em Betânia é obrigatório o abraço. Alguns estranham no começo, a pessoa chega lá bêbada, suja, fedida, e abraça. Quantas vezes já pegamos piolho, que a pessoa chega suja, abraça. Um abraço vale mais do que 1 milhão de palavras. As pessoas hoje não se abraçam mais. E quando se abraça já é com 2ª, 3ª ou 4ª intenções. As pessoas hoje não se tocam mais. A criança ela é livre. Criança abraça o primeiro que aparecer. Por isso que é fácil roubar a criança. Fala, vem com o tio, vem. Ela vai. Por que que infelizmente Deus o livre e guarde esse pecado hediondo da pedofilia? Dunga está chegando de Boston, nos Estados Unidos. A região de Boston fechou há um mês atrás 65 paróquias. Fechou. A diocese pediu falência em consequência da pedofilia. Por que que é fácil levar uma criança para um pecado bárbaro desse? Porque a criança acredita. A criança não tem malícia.
A criança vem correndo. Quantas vezes isso acontece comigo e na minha casa? Os meus filhinhos que vêm lá correndo, a gente está sentado, eles vêm correndo, eles batem com as duas mãos em cima dos seus órgãos genitais e ficam ali com a mão e conversando com você. Criança não pensa bobagem, não pensa bobeira, quem pensa é adulto. É a mãe que fala, tira a mão daí que isso é feio. Você é feio, então para que Deus mandou pendurar aqui em mim? Não foi eu que pedi? Olha. Brotou aqui? Olha. Então para que é feio? Criança não tem malícia. Criança não tem maldade. Criança toma banho na frente dos outros. Criança gosta que chove para brincar pelado. Lá no Bigode nós ia tudo nadar pelado no rio. Oh, beleza. Não tem coisa melhor do que nadar pelado. Quando vem a água, aquela correnteza e joga para lá. Beleza. Uma maravilha. Criança vibra. Criança deixa vir à tona aquilo que sente. Também por isso que criança faz a mãe passar vergonha. Qual é a criança que mais faz a mãe passar vergonha? Criança que não sabe fingir. Não é assim? A mãe treina a criança. Olha, vai vir aqui uma titia nossa. Se for menina, então tem que sentar, juntar o joelho, puxa o vestidinho e faz aquela cara do Júnior, da Sandy Júnior, que fica assim. Vai no velório do vovô. Não é assim? Porque o adulto, ele aprendeu a desempenhar um papel. O adulto aprendeu a ser fingido. Criança não finge. A mãe está lá sentada na sala. Porque sala antigamente podia ser chamado o lugar do fingimento. Sim. Por isso que a sala nem fazia parte da casa. A sala estava lá. A porta da sala já dava direto para a rua. Recebeu uma visita na sala, você recebia, até político em época de eleição, você fala, entra para dentro, senta. Mas na sala tinha uma etiqueta da sala. Sentar, os homens sentar, cruzar a perna, a mulher juntar o joelho, puxar assim, né? Não deixar aparecer as varizes, essas coisas. Criança sentada na sala, não podia falar. Imagina se está sentado lá na sala, a mãe, o pai recebendo uma visita, a criança chega correndo com o nariz correndo. Mãe, nossa senhora, sai fogo das ventas da velha. Você vai ver depois, cachorrinho. Não é assim? Porque quebrou o protocolo. Na sala, até para beber café na sala é diferente. É um café social. Vem na bandeja. Tinha gente que só tinha bandeja para usar na sala quando vinha visita. Aí vinha bandeja, o café vinha naquele bule chique, combinando assim, já em porcelana, né? Combinando com a xicrinha, com a colherzinha assim, o pirinho, né? Aí você via ali, mas não fazia café ali. O café fazia lá na cozinha, mas não podia nem vir o cheiro do café, era a porta fechada, que era a sala. Agora, quando a pessoa era íntima, não ficava na sala, ia para a cozinha. Sentava na taipa do fogão, tomava café naquelas canecas velhas, feitas de massa tomate, aquelas latinhas de massa tomate, mandava para o arço, aí tomava café. Não precisava nem soprar, oh beleza, o café no bule, estava lá em cima. Todo mundo sentava na taipa do fogão. Uma vez eu apanhei da minha mãe, que foi a Georgina lá em casa, eu era molequinho. Ela sentou na taipa do fogão, fiquei olhando para a perna dela, falei, mãe, olha que tanto de comadre que ela tem, mãe. É aquelas varizes, né? Beliscão da Dona Lé. A cozinha era um lugar íntimo. Entrar na cozinha de uma casa era entrar na intimidade. Era onde a pessoa mostrava a sua afetividade, onde a pessoa vivia as suas emoções. Jesus disse que se você não aprender com as crianças, você não vai entrar no céu, porque no céu não entra gente fingida. É por isso que muitos irão para o inferno. Oh, gente, quantos pecadores, amanhã eu vou falar sobre isso amanhã à tarde, quantos pecadores terrivelmente marcados pelo pecado foram trazidos até Jesus. E qual é a palavra que Jesus tinha para esses pecadores?
para uma prostituta pega em flagrante adultério, para o filho pródigo. Te dá um abraço, vai e não peca mais. Mas olha no Evangelho, as palavras duras de Jesus para quem? Para os fariseus. E por que Jesus condenou tantos fariseus? Porque Jesus estava dizendo: tirem as máscaras. As máscaras que vocês estão colocando no rosto, está vindo para o coração, está indo para a sexualidade, e então você está se tornando um prostituto, uma prostituta, só que escondido, desde que ninguém fique sabendo. E você começa a cultivar aquilo que não presta, você vai perdendo os relacionamentos, você perde essa espontaneidade, de dar esse beijo no pai, esse beijo na mãe, de sentar no colo. Nós vamos perdendo. Filho que não senta no colo do pai, vai sentar no colo de um amigo, vai sentar no colo de gente que não vai saber respeitar. Quanta menina hoje que começou a se prostituir, por quê? Porque queria sentar no colo do pai, mas não podia sentar no colo do pai, então foi sentar no colo de um amigo, só que ele não soube respeitar. E que pecado medonho quando não se respeita uma criança. Ser como uma criança significa: deixa vir à tona as suas emoções, pare de fingir. Você está se tornando um Davi. Quantos de nós padres nos tornamos iguaizinhos Davi? Nós também fomos ungidos pelo Senhor, recebemos dons maravilhosos que o Senhor nos deu, graças em cima de graças. E quando a gente vê, a gente está tentando tapar os buracos que a gente fez, porque não teve coragem de chegar para alguém e se abrir e dizer: eu não estou legal, eu não estou bem. Nós precisamos montar uma cara para as pessoas, a cara da superficialidade. E não deixamos vir as nossas emoções, estamos sempre nos controlando. Criança não controla. Criança faz o pai e a mãe passar vergonha, porque se a criança gosta, ela vai correndo e pula no colo e abraça e beija. Mas quando a criança não gosta, a mãe morre de vergonha. É o titio. Lembra que a mamãe falou dele? Mamãe falou: é seu tio, é o Dindo. Lembra dele? Você não quer sentar no colo do tio? Não. Por quê? Não gosto dele. Vocês não viram, a televisão mostrou aí, quando o Lula pegou aquela criança lá em Brasília? Pegou a criança, aí, gosta de mim? Não. Eu não gosto de você. Já pensou o pai daquela criança? Coitado, fosse eu, tanto de beliscão que eu ia levar. Né? Criança fala, se a criança não gosta, ela mostra. E nós mostramos? Não, a gente finge. Você parece vendedor de loja, tá assim? Tudo bem, querida? Vem, querida, entra dentro, querida. Que bom. Que eu posso servi-la? Eu queria um chinelo. Nós temos um muito bonito aqui. Só senta aí que eu vou buscar. Aí vem lá, traz 18 chinelos. Aí ela, não era assim que eu queria. Eu queria com uma fitinha aqui assim. Nós temos esse aqui com a fitinha. Mas esse, o salto parece que não sei. Eu queria um que não parecesse meu calcanhar rachado aqui assim. E você está ali. 18 pares depois. Ai, bem, se desculpa. Imagina. A gente tá aqui pra ir, volta sempre. Querida. Vontade. Velha, por que não morre, tia da mãe? Não posso? Eu tenho que rir no comércio? Rir. Olha, na Espanha eu fiz um curso uma vez, lá eles comprovam que a pessoa lá do outro lado sabe se você atende o telefone rindo. Então todo mundo que já ligou para mim, que foi pouca gente até hoje, sabe. E quando eu atendo é... raiva que eu tenho daquele negócio. E tem gente que é tão afetivamente desequilibrado que não desliga celular nem na missa. Porque é importante.
O celular hoje é o instrumento número 1 da pessoa afetivamente desequilibrada. Sim, porque inclusive, a gente vê muito isso em rodoviária, aeroporto. Tem gente que além de falar no telefone, ainda anda para todo mundo ouvir. Não! Pode avisar o senhor presidente que eu não estou satisfeito com ele. Não, senhora. Passa um pouco, finge que toca, porque você não sabe se toca mesmo. Alguns não, alguns põem da melodia. Deixa eu tocar umas 15 vezes. Hello? Começa a falar em outra língua para a pessoa achar, nossa, que fala inglês, é inglês nada, velho. Não sabe ninguém que está do outro lado. Às vezes é fingimento. É igual o homem estava lá de terno e gravata lá no escritório dele, falando no telefone, o outro bateu na porta, com licença, espera um pouquinho. Não, senhor. Eu já avisei, pode falar para o Lula que eu não vou fazer isso. Eu sei que ele está numa situação difícil lá, do presidente do Banco Central. Eu sei. Não, o Meirelles sabe que eu não vou ajudá-lo. Não vou. O Dirceu não sabia, eu já me disse que eu não vou ajudá-lo. Espera. Pois não. Eu sou da Telefônica, eu vim instalar o telefone do senhor aí. Ô, deixa de ser bobo. Desliga! Você não precisa ficar se afirmando assim, não. Triste da pessoa que fica satisfeita porque os outros gostam da sua aparência. Ih, já foi avisado hoje aí que isso tudo vai cair, não é? Bobagem. Precisa falar com o telefone? Tá bom, fala. Agora precisa berrar para todo mundo. Uma vez eu estava indo para os Estados Unidos, o avião deu problema, voltou 2h30 da manhã. Quase todos ligaram o telefone e começou. Deu problema, não foi. Mas para que acordar os outros uma hora dessa? O que você vai resolver? Oh, desliga. Vou ensinar um segredo que eu tenho. Eu tenho telefone celular. Mas o meu celular é especial. Deixa eu terminar de contar. O meu celular, ele veio de fábrica com um botãozinho em cima. Está escrito poder. Já viu? Eu aperto o poder dele e desligo. Eu ligo a hora que eu quero, ele é meu. Ora. Põe no bolso. Começa a desligar o poder também. Liga a hora que você quiser falar. Ou atenda. Virou status, né? Você não vira aí no Dia dos Pais? Se o senhor se comportar direito, papai, o senhor vai ganhar um celular. Eu vou me comportar. Isso mesmo, pai. O filho que hoje escolhe seu celular, amanhã vai escolher o asilo que vai internar o senhor. Compra, deixa, dá corda. Dá corda. Porque não somos crianças, nós transformamos as nossas crianças num mini adulto. Cobramos até não poder mais das crianças. As crianças não têm mais tempo de divertir, de fazer coisa errada, de sujar a cara, de rabiscar o chão. Tem gente que faz uma casa tão chique, tão empetecada, que a criança não pode nem andar dentro de casa. Deixa ser criança. Mais ainda, que lugar no mundo você tem para se transformar numa criança? Se você não tiver esse lugar, meus pêsames. Você já morreu e não sabe. Esqueceu de deitar. Sim, senhor. Você precisa ter um lugar onde você torna-se criança. E o Espírito Santo é tão fabuloso que ele criou esse lugar na igreja, não criou? Chama-se grupo de oração. Aonde você pode bater palma. Ei, Jesus. Hoje vocês não viram a Luzia correndo aqui? Era uma criança. Levanta o braço, abraça e chora, e beija e reza. Só a criança faz isso. Quando você vê um homem num grupo de oração ajoelhado, chorando em prantos, é porque ele está sendo criança e isso é maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa a você, pensa bem no que eu vou falar. Se você tiver amigos verdadeiros, quando os encontrarem chorando, não os console. Fica do lado, chora junto.
Por que você acha que tem que sempre fazer alguma coisa para tirar a tristeza do outro? Tristeza faz parte da vida. Criança vem de criação, de cria. Outro dia eu fiquei tão emocionado na minha casa, quando fiquei sabendo que a Juscelia, Ju, nós estamos rezando por você hoje, viu? Que a Juscelia foi sair do banheiro, ela está doente, ela caiu, e ela não conseguia se levantar. E ali, de madrugada, no chão do quarto, caída, ela começou a chorar. A cachorrinha Juma saiu do cantinho, veio, ficou do lado dela e começou a chorar junto. Tem coisa mais linda? Dia que papai morreu, depois que falei com muita gente, inclusive com o Nelsinho, à 1h30 da manhã eu me deitei para dormir até às 4, que eu ia pegar o avião de manhã. E eu deitei chorando, obviamente. Papai foi um homem, continua sendo um homem espetacular. Então eu estava chorando ali, saboreando aquelas lágrimas, deitado de costa, a luz apagada. Uma das minhas cachorrinhas, chamada Berê, pulou no escuro, pulou por cima do meu corpo, caminhou aqui do meu lado, encostou aqui, lambeu a lágrima do meu olho esquerdo, deitou-se aqui e ficou deitadinha aqui até as 4 da manhã. Isso é ser criança. Você tem um cachorrinho para lamber você na hora das suas lágrimas? Se você não tiver, meu irmão, minha irmã, é muito triste, porque você vai chorar na zona. Você vai chorar lá no centro onde estão os traficantes. Você vai chorar no motel. E aqueles que chorarem lá com você não vão chorar de emoção, não. Vão chorar de dor, vão chorar de arrependimento, vão chorar de raiva. Você precisa ter alguém diante de quem você chore. Você precisa ter um amigo que você possa chorar diante dele e não precisar pedir desculpa. Chore com as pessoas que choram com você. Não pense que nós precisamos criar essa mágica que o mundo criou, que há remédio para tudo. O ano passado, dado do Ministério da Saúde do Brasil, o ano passado foram vendidos no Brasil 400 milhões. Eu não errei no número. Eu estou falando em rede de rádio, televisão e internet. Eu estou citando a fonte, Ministério da Saúde do governo brasileiro. 400 milhões de remédios antidepressivos. Por quê? Porque a pessoa não tem diante de quem chora. Ela está acostumada só a viver rindo. Até o sorriso tem que ser falso, tem que ser a base de botox. E quando ri, inclusive ri, aprende a rir da desgraça dos outros. Precisa filmar gente caindo, gente chorando, gente sofrendo, gente esgualepando para rir. O humor hoje virou uma coisa horrorosa, medonha. Porque para rir eu tenho que ter uma desgraça. Porque tem até um livro, vende um sucesso danado. Ria da minha vida, senão eu vou rir da sua. Já está em terceiro volume. E vende que é uma coisa medonha. Eu li, esses livros da Nova Era, vende que é feito água. Diante de quem você chora. Feliz de quem tem alguém diante do qual posso tirar as máscaras e chorar. Feito Jesus que chorou gostoso em Betânia. Jesus chorou não porque achava que Lázaro não ia ressuscitar, pois ele é a ressurreição e a vida. Sabe que ele não estava acreditando nele? Jesus chorou porque ele é humano. E o humano chora. Só quem sabe chorar consegue sorrir. No dia em que você aprender a viver a sua vida com a seriedade de uma criança brincando, você deu o primeiro passo para a cura da sua afetividade e da sua sexualidade. Viva a sua vida com a seriedade que uma criança brinca. A criança, quando brinca, ela esquece do mundo. Ela está toda inteira no brinquedo. Por isso a criança é capaz de brincar horas e horas e horas e horas e horas com um sabuguinho, que ela coloca um araminho e transforma um sabuguinho em vaca. Ou como cantava o Toquinho, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, com 5, 6 retas é fácil fazer um castelo. De uma América a outra eu vou num segundo. Faço uns rabiscos que eu já criei aquarela do mundo. É preciso ter um lugar diante de quem eu choro.
Deixa as suas emoções vir à tona. Você menino, rapaz, homem que é homem, chora. Senão não sorri. Senão vai buscar depois apagar as lágrimas com os antidepressivos, com as drogas, com o sexo pornográfico. Imagina que prova de amor não deve ser, por exemplo, um casal que se ama, poder, talvez nem deitar na cama, um sentar na beira da cama, ajoelhar-se na beira da cama da pessoa que você ama e não falar nada, só chorar com essa pessoa. É muito melhor do que 1 milhão de relações sexuais, genitais que se faz por aí. A cada minuto, 80 mil relações sexuais são feitas no mundo em média. Mas quantos são capazes de transar com 10, 20, 30? Conhece o corpo de uma porção de gente, mas não conhece a alma de ninguém. Viu o corpo de uma porção de gente, mas não viu a alma de ninguém. Conseguiu fazer botox, conseguiu fazer implante, transplante, tapou o seu corpo inteirinho, mas não mostra a alma para ninguém, não tem diante de quem mostrar o coração. São essas pessoas que são desequilibradas. São essas pessoas que vão se tornando amarguradas e fazendo igual Davi. Davi reencontrou Deus quando voltou como menino. Talvez, se quando ele visse aquela mulher maravilhosa, Betsabé, tomando banho, ao invés de ter ido pedido informação para os cuviteiros que estão sempre... Se você quer puxa-saco, sempre vai ter na sua vida. Sempre. Puxa-saco? Pode, abre a boca que está assim de gente. Eu escrevi no meu livro Saborear a Vida. O mundo gosta de mim e de você do mesmo jeito que nós gostamos de papel higiênico. Você gosta de papel higiênico antes de usar. Você gosta de papel higiênico quando você compra colorido, você compra perfumado. Inclusive já vem cortado os pedacinhos desse tamanho. Eu estou fazendo uma pesquisa para saber quem é até hoje que só usa um pedacinho daquele que vem pontilhado. Lá na sua casa o papel higiênico tem um lugarzinho guardado. Você coloca ele num troninho de acrílico. Tem lugar até que ele fica escondido. A hora que você aperta ele vira. E depois que você usa, tem nojo até do próprio. Não é assim? O mundo é assim com a gente. Tem gente que se acha, todo mundo gosta de mim. Gosta enquanto puder usar você. E você gosta de quem? Ama quem? É amado por quem? Traga para esse acampamento aquelas pessoas que você acha que ama. Diante delas você pode chorar? Você sabe que pode chorar e sem pedir desculpas? Você sabe que pode chorar e a pessoa não vai tentar consolar? Você fala, não chora não. Por que não chora o quê? Imagina a hora que eu me encontrei com a Zanete, minha irmã que está aqui, o dia que o papai morreu, se eu ia dizer para ela, Zanete, não chora, ou ela fala para mim, não chora, que não chora, nós perdemos um pai maravilhoso, nós temos mais é que chorar e chorar muito nessas horas, porque só quem chora no ombro de uma pessoa amada é capaz de sorrir para valer, de dar gargalhadas maravilhosas. Ninguém de nós viverá bem a nossa sexualidade, a nossa afetividade, se a gente não tiver alguém que seja uma pessoa. Jesus foi seletivo. Jesus só chorou diante de Marta e Maria por causa de Lázaro, diante de Pedro, Tiago e João, só. Também você precisa ter poucas pessoas que sejam. Eu escrevi isso nos roteiros bíblicos de cura interior, o roteiro da cura de Jesus, o choro de Jesus no Getsemani. Que cena maravilhosa da paixão de Cristo. Aquele filme esplendoroso que Mel Gibson presenteou o mundo. Quando Maria, acompanhando Jesus com a cruz, foi a cena que me levou às lágrimas várias vezes. E eu comprei o CDzinho pirata para assistir. Sim, R$10, vale a pena, compre também. Para assistir, eu paro no meu microcomputador e fico olhando aquela cena. Que coisa espetacular. Quando Maria acompanhando, a hora que Jesus caiu com a cruz, ela foi correndo. E a lembrança de quando o menino Jesus caiu. E ela vai, e não deixa ele chorar, não porque o impede de chorar, mas porque está ali para chorar com ele. E diz, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, meu irmão, minha irmã, tomara a Deus que você tenha alguém
que possa dizer para você isso. Eu estou aqui. Chore, sorria, chore. Deixe o seu coração vir à tona. Deixe a sua alma vir à tona. Não tenha medo, tire as máscaras. Convertei-vos e vivereis. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu vejo pela comunidade que eu vivo, Betânia. Deus tem me dado muitas graças em Betânia exatamente por isso. Todo mundo que está em Betânia por quê? Porque precisa, porque não vale nada, a começar do padre que mora lá e que fundou Betânia. Somos todos nós um monte de bosta que precisamos uns dos outros, porque somos dependentes químicos e queremos depender única e exclusivamente de Deus. Então nós não precisamos viver lá dentro jogando um na cara do outro os defeitos dos outros, porque todos nós sabemos, nós não prestamos, nós não valemos nada. Digo uma coisa a você: tudo que você ouvir falar de mal a meu respeito, acredite, é verdade. E eu sou muito pior do que isso. E se eu fizer alguma coisa de bom nesse mundo, pode saber, não fui eu. Foi a graça de Deus que em mim, apesar daquilo que eu sou, realizou. Vem cá, sem vergonha. Vamos rezar essa oração na voz do Nelson. Essa oração tem me segurado e segurado muita gente. Deixa Deus segurar você agora. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de paz. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de paz. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de paz. Quem me segurou foi Deus. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre.